Capítulo 7. Batalha invisível. Existe um mundo espiritual que não pode ser negligenciado. Mesmo que você não consiga ver ou tocar, esse mundo é tão real quanto o que seus olhos enxergam. A Bíblia nos alerta constantemente sobre isso. Em Efésios 6:12, está escrito: "Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais." Esse versículo nos mostra primeiro que existe sim uma batalha e depois que nossas batalhas não são apenas contra pessoas ou situações físicas, mas contra forças espirituais que atuam no mundo, que ele chama de príncipes das trevas nos lugares celestiais. Satanás, astuto como é, tenta nos enganar fazendo com que pensemos que tudo o que enfrentamos é puramente natural. Ele quer que acreditemos que nossos problemas são meramente frutos do acaso, das circunstâncias ou das nossas próprias escolhas, sem nenhuma influência espiritual. Esse é um dos seus maiores sosmas, convencer as pessoas de que pedir orientação a Deus para todas as áreas da vida é exagero ou, como muitos dizem, religiosidade demais. Talvez você já tenha ouvido ou até pensado coisas como: Deus já fez tudo o que precisava, agora é com um homem apenas. Esse pensamento também sugere que, após a criação e o sacrifício de Cristo, Deus se distanciou, deixando tudo sob a responsabilidade humana. Mas essa é uma meia-verdade que distorce a realidade espiritual. Claro, Deus nos deu livre-arbítrio e capacidades, mas isso não significa que ele se ausentou ou que não precisamos mais da sua orientação. Pelo contrário, Jesus nos ensinou a depender dele em tudo, como está em João 15:5, "Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." Isso mostra que nossa conexão com Deus deve ser contínua e vital. Vou te dar um exemplo simples, mas poderoso. Imagine que você está tentando atravessar uma rua movimentada. Se você fechar os olhos e ignorar o tráfego, você está em grande perigo, certo? Da mesma forma, se você ignorar o mundo espiritual, está se expondo a perigos invisíveis, mas muito reais. Não prestar atenção ao que acontece no mundo espiritual é como andar na escuridão, sem direção, vulnerável a qualquer armadilha. Jesus também nos alertou sobre isso quando disse em 1 Pedro 5:8, "Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar." Aqui, Jesus nos fala sobre Satanás, que opera no mundo espiritual com o único objetivo de nos prejudicar. Ele quer roubar nossa paz, matar nossos sonhos e destruir nossa vida. Mas Cristo veio para nos dar vida em abundância, e essa vida só é possível se estivermos cientes e preparados para a realidade espiritual. O diabo adora espalhar a ideia de que confiar em Deus em todas as decisões é coisa de fanático. Isso cria uma barreira, impedindo as pessoas de buscarem a direção divina em suas vidas. Mas sem essa direção, acabamos tropeçando em obstáculos que poderiam ser evitados se estivéssemos em sintonia com o Espírito Santo. Talvez você tenha experimentado isso de forma sutil ou até desastrosa em sua própria vida. Sabe aquele projeto que parecia estar indo tão bem, mas de repente tudo começa a dar errado sem explicação? Ou aquela contratação que parecia tão acertada, mas trouxe consequências inesperadas e dolorosas? Muitas vezes, esses acontecimentos têm raízes no mundo espiritual. Como já disse antes, quando negligenciamos essa dimensão, ficamos desarmados diante das armadilhas que nos são colocadas. Há sabedoria profunda na necessidade de reconhecermos e enfrentarmos essas realidades espirituais. Provérbios 3:5-6 nos ensina: "Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Esse versículo nos lembra que nossas próprias forças e conhecimentos são limitados e que, portanto, precisamos confiar em Deus e na orientação do Espírito Santo para navegar em todos os teus caminhos. E todos são todos. Ignorar o mundo espiritual é como tentar enfrentar uma tempestade sem abrigo, tentando controlar tudo com nossas próprias mãos. Mas quando reconhecemos essa dimensão e buscamos a proteção e orientação de Deus, encontramos abrigo, segurança e direção. Assim como um soldado que se prepara para a batalha com a armadura certa, precisamos nos revestir da armadura de Deus mencionada em Efésios 6:11-18.
Isso significa viver em constante comunhão com Deus, através da oração, leitura da palavra e sensibilidade ao Espírito Santo. Em nossas decisões diárias, por mais simples que possam parecer, é essencial estarmos atentos ao que está acontecendo no plano espiritual. Assim, meu amigo, antes de qualquer coisa, reconheça que há uma batalha espiritual em curso. Esteja consciente dela, e não subestime o poder que ela tem de influenciar sua vida. Mas acima de tudo, saiba que Deus já nos deu as armas necessárias para vencer. Como diz em 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas, sim, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Use essas armas, mantenha-se e deixe Deus guiar seus passos. O segredo para evitar muitas das batalhas que enfrentamos está em consultar a direção do Espírito Santo antes de tomar qualquer decisão. Isso pode parecer simples, mas é uma verdade poderosa que pode nos livrar de dores de cabeça, cunitos e arrependimentos desnecessários. Em Provérbios 16:3, somos aconselhados: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando buscamos a orientação divina antes de agir, estamos colocando nossos planos nas mãos de Deus, e Ele, em sua sabedoria infinita, nos guia pelo caminho certo. Imagine que estamos num Disney tradicional da Disney. O nosso objetivo é encontrar o Mickey para mostrar aos nossos Joes, ok? Para isso nos posicionamos na calçada, mais ou menos na metade do percurso quando se inicia o Disney. Nossos Joes ansiosamente começam a ver o Pateta que logo passa por nós. Depois vem o Pato Donald e também passa por nós. Algum tempo depois surge num carro alegórico Mickey. Perceba que nossa visão é limitada no tempo e espaço. Vemos apenas um personagem por vez. Agora imagine alguém sobrevoando toda a avenida de helicóptero. Essa pessoa tem uma visão completa do percurso, correto? É dessa forma que Deus vê os seus planos sobre nós. De modo completo. Ele já viu o socorro, o escape, a pedra e tudo o que você irá precisar. Portanto, essa prática de consultar a Deus pode nos ajudar a evitar guerras desnecessárias e situações que só trariam desgaste e sofrimento. O Espírito Santo não está apenas disponível para nos consolar em tempos difíceis, ele também é nosso guia diário, aquele que pode nos ajudar a evitar problemas antes mesmo que eles surjam. Imagine um comandante militar que conhece todos os movimentos do inimigo e pode te dizer exatamente quais batalhas lutar e quais evitar. Esse é o papel do Espírito Santo em nossas vidas. Ele sabe o que está por vir e pode nos preparar, ou até nos afastar, das situações que não são para o nosso bem. Um exemplo cotidiano disso é o campo profissional. Quantas vezes você já se deparou com uma oferta de emprego ou uma parceria que parecia promissora, mas algo em seu espírito não estava em paz? Talvez fosse uma vaga com um bom salário, mas, após uma oração sincera, você sentiu que não era o certo a fazer. Essa é a voz do Espírito Santo te guiando, prevenindo que você entre em uma situação que poderia ser prejudicial a longo prazo. Recentemente, um avião caiu na cidade de Vinhedo, após 17 anos sem um acidente na aviação comercial brasileira. O mundo ficou chocado, e eu, que já fui da aviação, fiquei profundamente marcado por esse fato. Aprendi algo importante ao ouvir o relato de um passageiro que deveria estar naquele voo. Ele contou que se atrasou e, por isso, não conseguiu embarcar. Quantas vezes damos graças a Deus por um trânsito que nos impede de chegar a tempo em algum compromisso? Perceba como não temos domínio sobre o que acontece no mundo espiritual ou sobre o que está reservado para nós. Assim, como no exemplo do Disney da Disney, não temos a visão completa de nossa estrada. Deus, em sua soberania, muitas vezes nos protege de formas que nem imaginamos, e o Espírito Santo nos guia, mesmo quando não entendemos completamente o porquê. Jesus nos deu o Espírito Santo exatamente para isso, para nos ensinar e nos guiar em toda a verdade. Em João 16:13, lemos: mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Isso significa que, ao nos conectarmos com o Espírito Santo, podemos receber uma direção clara e específica sobre o que devemos fazer ou evitar. Pense em como isso se aplica em várias áreas da sua vida. Talvez seja uma discussão familiar que poderia ter sido evitada com uma palavra de sabedoria.
Talvez seja um cliente que parecia bom, mas que o Espírito Santo te alertou a não fazer. Talvez seja uma venda ou compra. Ou talvez seja uma decisão importante em seu ministério, onde uma orientação divina poderia poupar meses, ou até anos, de esforços mal direcionados. Eu me interessei por marketing digital, lançamentos e essas ferramentas online em 2015. Daí então não parei de me aprofundar no tema. Em 2020, assim que aconteceu a pandemia, fui impulsionado a colocar em prática todo aquele conhecimento de forma mais eficiente. Nesse momento veio o convite de uma empresa que, em linhas gerais, gostaria de gerenciar minha carreira. Mais ou menos como um jogador de futebol, eles se encarregariam de alavancar a minha carreira digital a nível nacional. Para isso, consultei o portfólio deles e decidi, pelas referências que encontrei, já assinar o contrato. Afinal não tinha como não ser de Deus, pois eu havia sido escolhido deles. O fato é que não consultei a Deus, mas praticamente eu só informei para ele e para minha esposa que já havia assinado um contrato. Quando mostrei para ela via foto de WhatsApp a equipe que trabalharia comigo, imediatamente ela reprovou e disse que eles não eram conáveis. Pensei, o que ela entende de marketing digital? Só demorou 2 meses. Apenas 2 meses e eu já estava me sentindo usado, abusado e sem vida própria, como se eles quisessem invadir e tomar tudo o que era meu. Quando informei que queria quebrar o contrato, me apresentaram a cláusula de multa de R$ 50 mil. E pasmem, eu tinha assinado e legalmente não havia outra solução. Em acordo, resolvi em R$ 40 mil. Olha só o tamanho do prejuízo por não ter consultado a Deus e não ter ouvido a minha esposa. Esses exemplos nos mostram que a consulta ao Espírito Santo é essencial para evitar armadilhas e guerras desnecessárias. A palavra de Deus é clara: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus não nos deixa sozinhos nas decisões difíceis, Ele nos dá sabedoria e orientação para que possamos evitar os caminhos perigosos. Portanto, a chave é simples: consulte a Deus antes de qualquer decisão. Esse é o segredo para uma vida mais leve, mais sábia e cheia de propósito. Mas na prática, como podemos consultar a Deus? Essa é uma pergunta que ecoa em muitas mentes, principalmente naqueles momentos em que estamos prestes a tomar decisões cruciais, e eu vou te mostrar